Iniciar. Boa noite a todos. Eu sou Ariel Muner, CEO do Instituto de Assistência Social Drama Romani. Hoje nós temos a honra de receber aqui grandes amigos e uma pessoa que realiza um trabalho no estado do Amazonas muito importante para a preservação da cultura ancestral indígena. Recebemos hoje aqui um integrante do nosso corpo técnico da instituição, o engenheiro ambiental de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, Ayrton Noé. Boa noite, Ayrton. Como vai? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Vamos hoje para mais uma entrevista, né, Ayrton? E também recebemos o nosso companheiro, também de várias oportunidades, o destaque indígena no estado do Rio de Janeiro, presidente do Conselho Estadual Indígena, o cacique Carlos Doetirô, que tem sua origem no estado do Amazonas, por coincidência, né, cacique? Da etnia tucano. Boa noite, cacique. Como está o senhor? Como tem passado? Muito boa noite, doutor Ariel, boa noite aos demais, a Josiméria, ao engenheiro ali. Estou muito prazer novamente para a gente estar conversando novamente, trocando ideias e planejamentos para o futuro dos povos indígenas, como a gente costuma falar, né? Eu fico muito contente de rever ali, de ver a parenta aqui na roda de conversa. Isso sempre, para mim, me traz lembranças do passado, me traz a minha história do passado, que eu revivo bastante, que é muito importante, que eu sou bastante lutador para conservar a nossa cultura, a nossa língua, os nossos costumes, que é muito importante mostrar para a sociedade civil que mora nas grandes cidades como é a nossa cultura, quem somos nós, de onde viemos, onde estamos, para onde vamos. Essa nossa história é sempre bom falarmos para pessoas que desconhecem. Como eles conhecem como indígena, mas nós somos de diferentes de raças, de etnias, línguas próprias, cultura própria, nada ocidentalizado. É muito prazer estar com vocês aí, doutor. Ayom. Muito bem, cacique. Nós aqui temos essa honra mais uma vez e também agora vamos apresentar a... Perdão, eu estou me recuperando de uma tosse alérgica. Nós vamos apresentar agora um grande destaque também do estado do Amazonas, que trabalha na preservação das tradições culturais das diferentes etnias indígenas na área do artesanato. É a nossa Jucimeire Serra, também tem o nome de batismo indígena como Diávono. Correto, Jucimeire? Falei corretamente? Sim. Diávono. Diavono. Diávono. Diámano. Muito obrigado. Me corrija sempre, que eu não estou acostumado, tá, Jucimeire, com as palavras do seu idioma. Jucimeire, hoje nós vamos pedir aqui que o cacique Carlos Doetirô traduza no idioma originário de vocês, traduza algumas das nossas perguntas para você sobre o artesanato, e você responda no seu idioma original, e ele vai traduzir para o português, para ficar registrado também no português, até enquanto a bateria do celular dele funcionar. Depois nós faremos tudo em português, mas enquanto ele estiver aqui, vamos aproveitar esse processo, essa possibilidade de fazer essa tradução e relembrar as palavras da língua materna dele. Bom, nós vamos principiar agora, Jucimeire, que o objetivo dessa reuniãozinha é que você mostre os exemplares do artesanato maravilhoso que você já me mostrou por fotos, né? Feito pelas etnias da região que você mora, e que você ajuda na preservação, gerando trabalho e renda para eles através da comercialização. Então, eu vou fazer a primeira perguntinha para o cacique Carlos traduzir no idioma original seu,
e depois o Ayrton vai fazer a segunda. Nós vamos alternando assim, né, enquanto durar a bateria do Cacique Carlos. Cacique Carlos, pergunte para a Jucimeire qual foi o motivo dela voltar-se para o comércio do artesanato indígena, buscando, assim, as peças das diversas etnias, e se ela pode nos mostrar, apresentar algumas das etnias que ela tem hoje aí na loja dela, no comércio dela, em Manaus. Ne Rosemary ala pe casa masih sila para mendala saya berartesanato wese meyemera mendala saya ti saya berani kalau nak karena daerah wese ti masih saya membuat ke besaya mera ni berarti seni ti kolomi. Nhẹ dự tế artesanato rei mô puta dara nâng kan thoa cùng dự pa ko manta puta te pum pu bolsa ri patu guni cùng thoa go con sa ne bue kan ti mo tere nyo tere thoa ma dự to nhẹ pa enomia ya vi puna ne sa te ta bue cùng thoa te yung pamponi dara se ta thoa dự to pu manos pu ti com ha tereta mani ne dara ga nye mani dua vetiana mani pan de roni se mani ga se kan duan hani ko mai thego ko komen sta dara ve kun thego yu ho purem ha ne baro re yu amani to coordenador ni ngon to phe bue wu tha te porta joia ve se de ve se phe bue wu nye tema na maio atiro trabalho de ver atiro em campo em particular do semente do dará no campo dará logista em ona yere encomenda ve cam haio na nevia no puna fe cam hanica no maio marconi mo yere mai anho se peça ve ne meologia pano ga duas do ria coni mo yere fe ti objetivo mena na kamu foi hopurem haye ye pana na vetamo pana indígena está mato duana está na yere tá. Bom, ela está dizendo que o seguinte, que ela desde jovem ela aprendeu a trabalhar com fibras de tucum, de fazer redes de tucum. Então, desde jovem que ela aprendeu a fazer esse trabalho com a mãe dela. Então, desde a chegada dela em Manaus, na Casa das Freiras, também ela aprendeu a realizar esse trabalho, até ela fazer o trabalho independente através da Associação das Mulheres Indígenas do Rio Negro. Então, ela tem tido esse dom de fazer esse trabalho artesanal e ensinar também para as pessoas que não sabem, que não conhecem o trabalho artesanal. Então, ela foi incentivada também pela filha dela mais nova, que ela tem hoje, que ela disse que a mãe dela abrisse uma lojinha para poder vender para visitantes. Isso que ela está fazendo hoje lá em Manaus. É isso que ela está falando hoje, do que a atividade do momento que ela faz, essa realização de trabalho artístico indígena do conhecimento dela. Muito bem. Agora, Ayrton, faça você a perguntinha para o cacique traduzir. Certo. Eu gostaria de saber, em relação à loja de vocês, os artesanatos à venda é mais local para turistas, assim, ou já tem alguém que busca o artesanato de vocês para exportar para algum país vizinho? Isso é para mim? Sim. Cacique, tá. O cacique vai traduzir para você na sua língua. Cacique, por favor, traduza a pergunta do Ayrton para ela, e ela responder na língua original. Ne Rosemary mãe é turista é do Bandera vai ser tete mãe é bandala ser mãe vai ser Nicolomi tere masisira para lá. Torei loja física que na turista gringo do Tiwa Nhama na turista brasileiro real na peça estado cana percaçandua tere na sama mania artesanatura na turista baro até navio parcapa women está na do Tiwa na toia que a cana ve amato amazona Tony
Então, ela está dizendo que os turistas estrangeiros não adquirem, não compram o artesanato indígena que eles trabalham. Quem compra mais, que são mais que assíduos de compradores, são os próprios brasileiros que visitam, que vão de outros estados para Manaus, onde ela está. Então, eles são maiores certo. incentivadores do trabalho delas artisticamente, que aí os gringos mesmo não compram. Não tem admiração por esse Entendi. trabalho artesanal, né? Deve ser também por causa de desconhecimento, né? É isso que ela está falando. Pode ser. Muito interessante. Agora, nós vamos aqui, depois, Ayrton, você dá continuidade na outra questão. Cacique, gostaria que o senhor perguntasse para ela se ela poderia nos apresentar algumas peças e ela contar um pouquinho da história étnica por trás das peças, de onde vem, qual a finalidade da peça, qual a aceitação, como ela disse aqui, as peças que têm bastante procura dentro desse mercado brasileiro, né, como ela acabou de citar. Por favor, Cacique. Nejo si meri tere dala sere peça sere dero dua timunisa ni krominya tere masih siapa lah. Até dự nhẹ nhiều campuni mene dự đã ra sere nhẹ dự peça véo nhẹ phương hả até semente do dự peça vé são porta-joia até peteca dự mình tiếp với nhau até nhau để rồi với nhau nó gây sao Dia apa dia? thuế Dia có apa phê dia dự Ah, thuế có dự phê cứ họ nhau tại vì dự até artesanato tiro é que bolsa né até nenhum campuri né vê que é semente de açaí tem porta-joia sanho campuri né andar assim Então ela está mostrando ali, ó, ela está mostrando o porta-joia que ela trabalha com fibra de tucum, com semente de açaí. Sabe, essa a origem do trabalho dela que ela faz tipicamente da artesanato indígena da região dela, trazendo para a cidade de Manaus. Então ela está mostrando as peças que ela fabrica ela mesma própria. Certo. Para ela continuar mostrando mais algumas pecinhas. Tá bom, então. Aqui são as bijuterias. Bijuteria sanho campuri né dar assim torinho minha Outra. Tô brinco, sabe? Tudo feito de tucum. Em Campolimena, sabe? Então, todo o trabalho que ela faz aí, todo o trabalho que ela faz ali, ela está mostrando ali ó, as sementes, os brincos, especialmente só de fibra de tucum. Até bolsa ali em Campolimena, você também, patos. Até mena ve tha barbante mena sabe tha para tiro coe ve to tem um capuli mena mani ve que pe coe não é mani minha puto pero até mena não é sandara foi sandara na minha puto Então ela está mostrando a fibra de tucu que é lavado para poder fazer fabricação, que não é mais lavado depois, que sai de uma obra de qualidade, de origem que ela está fazendo ali, que ela está mostrando. Doutor Ariel, minha bateria está caindo, tá? Tá certo, Cacique. Enquanto durar, o senhor permaneça aí, tá? Tá bem. Tá muito bom a sua intervenção. Ayrton, pergunta alguma coisa sobre esses produtos que a Jucimeire está... Sim. Eu até tenho curiosidade, Jucimeire, você faz algum material e distribui em alguns locais terceirizados, assim? Eu fiquei curioso porque uns anos atrás eu visitei Manaus e eu comprei, antes de ir embora no aeroporto, eu comprei um vaso cerâmico com desenhos de arte indígena. Eu gosto desse tipo de arte
Você vende em outros lugares também ou só na loja? Porque quando vê, eu comprei um vaso que foi você que fez. Pode ter Olha, sido de origem daí? a cerâmica eu só fazia quando a minha avó estava ainda assim para fazer forno, um pote para cozinhar na época, né? Mas hoje em Certo. dia, muitos ali em Taraquá tem uma associação que faz essas cerâmicas para eles mandar assim para o lojista para vender. Entendi. Aí eu tenho umas peças que eu compro para eu vender aqui, porque aqui a gente não tem argila para trabalhar. Certo. Uhum. Eu acho muito bonito esses vasos. E eu não sei se o Ariel comentou, mas eu tenho descendência índia também, né? Eu, por parte de pai, eu tenho Descendência índia, descendente não, guarani. descendência indígena. Isso, eu sou descendente indígena por parte de pai de tribo guarani, né? E aí por parte de mãe é italiano. Muito bem, Entendi. muito bom. Ô, doutor Ariel, eu vou me despedir agora, eu vou me despedir que a minha bateria está caindo, tá? Tá certo, cacique. Eu agradeço muito a sua Josimiri, presença. ali, doutor Ariel, meu, Berol, e o número de telefone é, Berol, irei ligar, Ah, irei, prazer, Berol, mãe. Berol. Rorainha. Obrigado, Né, cacique. catei a cora, né, Vou não. passar o contato para vocês, tá? De um para o outro, Ah, Aí bom, tá eu. ótimo. tá bom? Aí, botei aí, a câmera toda vez no ganha. Aí, ó. Aí Meu pai com eu. cartite, Boa noite. meu pai com Cartimo. cartite, eu, Cartimo está com 83 anos. aí, qual é, aí, mano, aí, eu tenho a menina. Ah, verati. O da cepa aí, câmera, o tamanho para nicar, né, qual é? Ah, verati. Essa aí é boa, casa, bati tolo lá, né? Bati torog. Toninho Ah, sai de buika, tá. Toninho buika da ógala, uma minha ógala, né? Aí eu. Aí, já, cara, irei ligar, já. Tá bom. Bero ligote mesmo. Até mais, doutor Ariel. Boa noite, boa noite. Boa noite. Bom, agora, Jucimeire, que o cacique vai, enquanto o cacique estiver com o sinalzinho ali, ele vai acompanhando. E agora nós vamos passar para português somente, porque nós vamos ter mais ele em breve. Ele vai desligar ali. Caiu. Então, aí nós não teremos mais para tradução. Então, vamos aqui, Jucimeire, mostra mais alguns desses produtos que você tem, que você me mostrou outro dia por fotos, né? Aqueles tão bonitos. Como estão aqueles lá que você me mostrou? Vou colocar aqui de novo. Olha, eu vou mostrar assim, ficando de frente, porque eu tenho aqui os balaios, né? Tá vendo os balaios? Sim, consigo ver ali também. Devagar. Esses balaios a gente utilizava porque todo o povo indígena trabalha para ele, porque lá, na minha cultura, a gente armazenava beiju e farinha, frutas. Aí, mas agora eles são comercializados assim para decoração de parede. É feito assim, todo mundo trabalha esse daí para lá, dessanos, Esse é guananos. Jucimeire, esse é de sisal? Não, ele é feito de talo de arumã. Talo de arumã. É. Certo. Aí, esses balaios são feitos isso. Aí eu tenho aqui as fruteiras, que são do povo... Ó, aqui, ó. Cacique conseguiu voltar? Eu estou tentando conseguir aqui. Que bom. Ó, Segue com a gente aí. Até Bom. Tá ótimo. Essas são fruteiras que fazem mulheres do povo ticuna. Aí, como eu tenho uma amizade grande com elas, elas sempre trazem para mim essas peças para eu comercializar. Aí é uma forma de ajudar elas também, né? Ó, esses daqui, ó, são fruteiras. Esse é do povo ticuna. Jucimeire, Aí, oi.
E tem muitas peças de artesanato que vocês fabricam com utilização de sementes? A gente trabalha com semente, com fibra de tucum, com talo de arumã, com cipó. Aqui só tem cestos de Yanomami feito de cipó. Certo. Cipó titica, ó. Eu tinha rúpidas, eu estou sem cesto rúpidas, acabaram. Aí eu tenho esse material feito, porque aqui eu tenho um pouquinho de cada povo, né? Ah, sim. É. Aqui na minha região, na cidade vizinha, 30 quilômetros, tem ainda vestígios de povos e caigangue. E eles vendem aqui na cidade bastante artesanato com penas, aqueles filtros de Entendi. sonhos. Entendi. Eu já andei em Brasília, eu via o pessoal lá do Xingu, né? Eles levam muito pena original para vender, né? Aqui Aqueles é os tradicional, cocá, brinco. aqui é tradicional o cesto de palha, os cestos de palha e bastante itens com penas, que é os filtros de sonho, né? Entendi. Eu trabalho também com filtro de sonho. No momento eu estou sem, mas a gente trabalha com fio de tucum e semente. Ah, sim. Dos cestos, Jucimere, que você mostrou aí, eu quero que o cacique, agora que ele conseguiu voltar, eu gostaria que ele traduzisse aqui, fizesse a pergunta na língua. Cacique, dos cestos que ela mostrou, um que ela mostrou grande ali, é de qual etnia? Ela disse que sai bastante. Cacique, esse daí é do povo Yanomami. Ela está falando É que é do povo Yanomami. O cacique deve explicar melhor do que eu, né, cacique? Os Yanomami trabalham com esse tipo típico de cestaria desse que ela chamou de cipotitica. Essa aqui é cesta, que na nossa língua, que ela é mais conhecida também como aturá, né? Entendeu? Jucimere, esses assim que eu tinha comentado, isso aqui eu tenho, eu acho que já faz uns 10 anos já. Que bonito. Tá. Muito bonito. Esse daí é Caiagangue? É de origem caigangue. Tem ainda alguns povos, poucos, que moram em Lajeado, dá 30 quilômetros aqui de Venâncio Aires. E para o lado de Cachoeira do Sul, da onde eu nasci, que tem perto da Restinga Seca, e aí tem ainda vestígios, tem ainda restos de tribo da Iguarani, né? Muito bem. Uma hora, você veja se consegue uma videoconferência, nós vamos chamar a Jucimere e o cacique para participar, para a gente conhecer os produtos deles. Agora, Jucimere, mostra para a gente aqueles... Lembra aquelas peças que você mostrou? As máscaras? Onde estão as máscaras? Jucimere, fala um pouquinho dos preços, dos preços dos produtos, como que a pessoa pode encomendar, como que chega aqui no Sudeste esse produto, por onde vai, se é por avião, por frete terrestre. Olha, essas aí que você me mostrou. Essas máscaras ticuna? Conta um pouquinho delas, da história. Essa máscara ticuna eles usam no ritual da moça nova. Quando a moça está menstruando pela primeira vez, eles usam isso. Como os ticuna explicam, eles explicam que essas máscaras, eles afastam os males, coisa ruim que a moça tem desde nascença. Aí eles têm um processo muito longo, o ritual que eles fazem, né? Aí essas máscaras, quanto mais feia, ela espanta os males, eles falam. Então, esse é do povo ticuna. Então, ela também, essas máscaras também, em outras etnias, elas simboliza ausentar o corpo físico para mostrar a espiritualidade em outras etnias também.
porque esses ticuna, eles usam essas máscaras. Aí eu tenho uns bonequinhos deles aqui, eles ficam desse jeito, ó. Aqui tem esse bonequinho aqui. Onde que tá? Esse bonequinho feito de tururi. Esse Aí bonequinho tem... Jucimeire, que Ó, material que é esse aí que você disse? Tururi? esse tururi é uma árvore que eles bate e tira a casca da árvore, lavam, escaldam, depois secam, aí fica bem branquinho. Aí depois eles tingem com tinta natural. É feito isso, E ele serve para quê, esse bonequinho, Jucimeire? Esses bonequinhos, os ticuna, eles se vestem assim, quando eles estão fazendo o ritual da moça nova. Aí tem todo tipo de máscara que eu tenho aqui, tem máscara do boto. Ó, essa máscara da arara azul, arara, né? Arara. Cabeça da arara. Aí é feito de tururi, aí enfia na cabeça. Essa é a arara vermelha. Essas tudo são máscara ticuna. Muito bonitas, Jucimeire. Tem aqui, ó. O tucano também. O tucano. Aí tem aqui o tucuxi, o boto. Olha, o boto. E tem o boto rosa também aqui. Que lindos que são. É. Então, as pessoas põem isso na cabeça, sim, cobre a cabeça com a máscara. Sim, eles põem na cabeça e eles fazem o ritual deles. Porque eu vi aqui, quando a gente trabalhava aqui na Praça da Saudade, fazendo exposição, tinha muitos indígenas que faziam essa cultura deles, né, mostrando como que fazem. Aí a gente via muito os ticuna dançar com essas máscaras. Muito bem. Cacique, pergunta para ela, na sua língua, pergunta para ela como uma pessoa faz para comprar ali dela, como que a pessoa tem que fazer, e depois traduza no português para reforçar, como que é o procedimento, a pessoa pode encomendar por site, por telefone, qual que é o jeito melhor para obter, chegar essa mercadoria aqui no sul, no sudeste, no centro-oeste do país, como é feito? Eu até ia perguntar também para ver se tinha uma loja online, né? Alguma lojinha digital já, né? Tem o nome da loja, Cotire Artesanato, é o nosso Instagram. Desse daí que a gente vende muito para fora, a gente envia nossos produtos para todo o Brasil. Pelo Instagram, é uma venda online, a gente faz, aí eles às vezes mandam o número deles, aí eu boto no WhatsApp e aí começo a mandar fotos, os centímetros, os valores, aí a gente coloca nas caixas, manda pela transportadora e pelo correio. Muito bom, muito bom. Cacique, eu ainda quero que o senhor continue traduzindo, viu? Ela já está falando direitinho. Contando na língua de vocês, enriqueceu muito o nosso encontro aqui hoje. Então, Ayrton, faça alguma pergunta para a Jucimeire, mas para o Cacique traduzir, para ela e eles continuarem falando na língua. Certo. Eu queria, assim, saber quantas famílias, assim, mais ou menos em quantidade de pessoas que você tem vínculo já, assim, que fornecem artesanato para você vender, assim, ou que são associados, eu não sei como é que funciona, se você compra e revende, ou é tipo sistema de cooperativa também, que arrecada certos artesanatos, vende, depois tem comissão. Como é que funciona essa parte? Cacique? Ne Josimeri, ne deram esse título, musa dalla sete artesanato, appena massa kulupa, na vesere
Nama do demon, do demon masa dua tidak, saya tidak ini kromi. Sai Pana, artesão que ó, tiro apenas artesão individuais, apenas associação Canantanima, tiro tipo São Gabriel Açaí Caná, Wariró Caná, Taraquá Canatá, cerâmica do Miba. Na valor na Sanel, sério, a gente vende, compra, sampo, mas duas turia, manita. Então, ela está dizendo... Tá. Então, ela está dizendo o seguinte... Fala aí. Então, ela está dizendo que elas têm trabalho também junto com fornecedores individuais ou coletivos. Então, elas negociam com pessoas de vários lugares de São Gabriel, que é o Ariró, que ela chama que é uma loja também. Lá o pessoal que trabalha com cerâmica. Então, assim, eles vão fazendo o trabalho, tipo intercâmbio artesanal, né? Para poder, a variação, para poder negociar, para poder aumentar a produtividade artesanal. Porque cada etnia tem a maneira de fazer o seu artesanato. Nem todos sabem fazer a mesma coisa. Tem especialista que faz trabalho com tucum, tem outra etnia que sabe trabalhar com cerâmica, tem outra etnia que sabe trabalhar com madeiras, por aí adiante, entendeu? É isso que ela está querendo, é isso que ela está dizendo. Entendi. Muito Perfeito. bem. Então, Jocimene, agora eu vou pedir para o Cacique perguntar para você qual desses artesanatos aí que você tem na loja, eu queria que você mostrasse, que são feitos especificamente por mulheres, ou todos são feitos por mulheres, mas eu queria saber se tem alguns tipos específicos de artesanatos que são mais as mulheres, ou se são só elas que fazem, os homens não fazem. Como que é isso, Cacique? Pergunte para ela. Né, Jocimene, mana você disse não me não é da na artesanato nem cromi Roupa mamãe de poropo mama no ve comigo na te artesanato nhẹ ve sere. Roupa manumia mi puno artesanato ve na. Grupo de mulheres já não ve até ticuna ye sanumia standard seni ni na mana. Até sexto ya no mami na ne numia tadara ni na ni minha mana na pumpu quem tem na sua na ni minha mana. Até balaio na ne numia tadara ma ia se abusão puna ne nhẹ pu isana pu areal na ni no São Gabriel pana becana quem minha mamba. Numia ni ama puno da na ropurem. Saiu, Valéria. Cacique? Oi. Tem referência aqui. Espera aí, só um instantinho. Traduza o que ela falou. Tu asarima. Nhẹ vera posa. Nhẹ mưa onumia daratini kormia mikun hobure numia ni mapuno artesanato darana. Até sextaria balaio deram nisere numia ni mapuno darana. Até ya no mami piserina ne tota numia tanima. Até sexto ticuna ne unsani inumia tadaran sani dua na tima toreni tavi. Ela está dizendo que antigamente quem fazia mais artesanato era o homem, hoje quem faz mais agora são as mulheres, a produtividade. Então é isso que ela está explicando aí. Muito interessante. Quer dizer que as mulheres hoje, ela pertence a uma organização das mulheres, né? Então, eu gostaria que o senhor perguntasse para ela, antecipando o Ayrton, vou fazer duas perguntinhas seguidas, eu gostaria que o senhor perguntasse para ela como que é a atuação da Associação de Mulheres do Rio Negro, parece que esse é o nome da instituição, para promover esse artesanato hoje, que ela ajuda muitas comunidades vendendo para gerar renda, mas como a associação faz algum trabalho de promoção, de marketing, para fortalecer a venda para outras regiões do país?
Né, Assim, a Associação das Mulheres Amani Derói da La Setitima, isso aí é propaganda vera, duas Derói Setitima, Sani Clome. A Associação de Mulheres de Poropuma, Tironúmia, né, Deronino, Nhevesere, direito da mulher indígena, né, Nhevenani, na cria caroni, amani. Foram dentro disso, a geração de renda, educação, tem até também a política dentro, teremos, telinha, né, dará, até a Sampanani, me banomia topure, tem um camponista sandu, associação na loja que eu tô sede. É uma forma de geração de renda para próprias mulheres. Tereta Nadará, associação Netaviato, associação Pudua, ter dinheiro sem semana no minha vai para manta. Tony Setini também. Ela está dizendo o seguinte: a Associação das Mulheres do Rio Negro, a AMAN, ela foi criada para discutir os direitos indígenas delas, das mulheres, das indígenas, quais são os direitos. Então, com isso, foi se estendendo até chegar do trabalho artesanal, hoje, que elas fazem mais para criar um tipo de trabalho, tipo de profissão hoje, para exercer, para elas se manterem também nas grandes cidades, que não é fácil. Então, isso que ela está explicando. Então, isso foi uma proposta que surgiu no trabalho da Associação das Mulheres que elas têm hoje. Com o que elas trabalham, elas também conseguem pagar a outras pessoas e adquirir mais material para elas trabalharem. Então, isso que ela está explicando, como que está sendo o desenvolver do trabalho dela através do artesanato. muito bem, parabéns. Parabéns, viu, Jucimeire, por você participar de todo esse processo aí social, muito importante. Aí, agora eu vou te devolver a vez, viu? Tomei uma... Certo, sem problema. Você pode fazer duas perguntinhas agora aí. Mas faça para o cacique traduzir para a Jucimeire. Certo. Eu tinha curiosidade de saber se assim tem ocorrido alguns problemas ambientais assim na região de vocês que chega assim a refletir na matéria-prima que vocês utilizam, se tem assim casos regionais de faltar matéria-prima em função de problemas ambientais, assim como desmatamento, garimpo, outras coisas assim. Né, eu sei bem, né, Mansani, né, sete sempre, Mansani tá ali por aí. Nhé, Mansan dá se a petra niti o maniti da to nhé, garipo boa semana, peti a ti o niti né, eu por Mansan dá se dero wa se ter dero ni sete tini. Ni cano ni clome. Ansama, Ansayama, né? Mexe não, Yamani não, Ansama é tudo intacto, né? Verseria, candia, que vê, tati, espero que verseria, bebe, até garimpo, deram nisso, dar a semana, minha putão, Sama, Sayama, né? Que o Valpeste, mani, tuero, até desmatamento, até na, paco, cedero, esse mani, minha putão, toma. Anho não, Nino, é putão. Então, ela tá dizendo o seguinte: nesse momento, não existe ainda problemas, que ela não sofre ainda problema de desmatamento, que ela só tem agora no momento onde elas plantam a maniva dele para produzir mandioca, essas coisas. Então, a matéria-prima, quer dizer, não falta ainda na região dela. Então, Entendi. não há essa invasão de pessoas que tenham garimpo, essas coisas. Não há devastação, diríamos assim, a nível de meio ambiente. Então, ela está dizendo que está intacta ainda a região. Que isso A só floresta. as florestas não estão sendo afetadas. Isso que ela está explicando. Muito bem. Ayrton, continue. Certo. Mais uma. E em relação assim ao artesanato, assim, você vê assim alguns itens
que foram, digamos, modernizados assim para produzir mais, ou assim a grande maioria ainda é bastante artesanal, assim? Eu me refiro assim tipo a alguns itens que podem ser assim industrializados para acelerar o processo, tipo vasos cerâmicos que são decorados, ou ainda a grande maioria assim é totalmente artesanal, assim, e para conseguir atender a demanda, assim. Ah, né, Josimeri, né, Mansandala, Sedero, Nisete, de origem, Mansama, Petromeca, você dá Sete, Mansama, Meca, dá Mansam, Holi, dá Sé, Dero, Nisete, Petromala, Pecasa, Atopule, Dionopule, Atoye, Arami, ou Didali, Molega, Mamani, não nem colomini, que é o de Mansam, dá da casa mesmo, puro ni tirio puni klom. Até dará senhor campuri mena dará se puro tanini a fé mena samone ve só e ó cara bolsa barbante ni não punica terem essa barbante do sane a topure matéria prima ni de vetimimba a tiro anho no coecan petiato ni na manine até barbante mena dará o holiver manine dará rugani dará até barbante dia cansa nessa a peia tu com dia que nem tu com pecoeto bateu de mim Assim. até Aí, barbante mensa o holiver manie grafismo mena ve que peta nhé coecan coe borpo dá para usar barot berota Tony até dia que sa né aí, a única coisa que eles trabalham de misturado são barbantes coloridos, para colorir, né? Sim. Entendeu? Então, é isso que ela está dizendo, isso que é a diferença, porque mesmo lavando o barbante, ela permanece a cor original, né? Mesmo que seja lavável. Então, essa é a pequena mudança, porque como não tem muita, às vezes falta tucu, né? Diríamos assim. Então, ele para poder substitui para acelerar colorir o processo. o barbante. Entendi. Perfeito. Sique, gostaria de perguntar agora para a Jucimei, eu gostaria de pedir para o senhor, pedir a ela, que ela falasse um pouquinho, agora contasse um pouquinho da loja, da história da loja dela. Gostaria que ela falasse, como ela disse, que tem um Instagram, talvez tenha outros meios de comunicação. Gostaria que o senhor falasse, que ela contasse um pouquinho na língua original dela, o senhor traduzisse, e depois no final da nossa conversa, ela vai falar novamente, já aí em português, tá, Jucimene? Como que as pessoas devem fazer para acessar e ter possibilidade de comprar os seus produtos. E nós vamos aqui no Sudeste, no Sul, no Nordeste, no Centro-Oeste, nós vamos tentar fazer você ter contatos com possíveis consumidores em quantidade dos seus produtos, porque são produtos assim de excelente qualidade e trazem toda essa história étnica que deve ser valorizada e preservada. Cacique, peça para ela fazer essa apresentação, contar um pouquinho da história da loja e fazer essa apresentação de todos os meios possíveis para as pessoas entrarem em contato e terem acesso a esses produtos que ela representa. Neja semeri ne dero masa dala seti sere masa dero masa vera mati masa na propaganda vera ni klominya masa atau terbuat teknologi ni mi bato mata vera dala vera to klobu dera vera dala seti masa to masa vera pera para baixa to ato posa ni no pula to sudeste por esa que masih siro na dero vera masa vera mati masa teresa vera ya ni klomi. Sanha é Instagram, é mentira. O nome da loja, Cotíria Artesanato, tá na minha língua materna, Cotíria, né? Uma mentira, nisso, Instagram, torei, mas com toda semana, 2 vezes na semana, postamos
Thoena Panani, mas tá nesse seguidores também. Na Pumainha, apenas lojista São Paulo, Cana, Rio, apenas cidade de Canamainha, está né, Duna, Niama, até peça, tissa, peça, anicane, né, correio, ó, parca peça, ali, parca caixa, ali, aroma, correio, atimimba. Transportadora, ó, Benania, aí, site, né, está que ó, também. Até por duas, né, Ah, tá. Então ela está dizendo que lá tem Instagram Cotíria, onde a filha dela posta 2 vezes por semana todo o material que existe, que ela vende para demais partes do país, do Brasil. Então eles mandam via Correios, se for um volume muito grande, elas mandam por transportadora. Então isso que ela está explicando como que pode ser negociado, comercializado o trabalho artesanal dela, tá? Muito bem, parabéns, Jucimeire. Agora eu queria pedir para o Ayrton finalizar com a última perguntinha, para depois nós passarmos para as considerações finais, tanto do cacique, do Ayrton, e a Jucimeire vai encerrar mostrando mais um pouquinho os produtos e falando em português como faremos para entrar em contato para adquirir esses produtos tão lindos, tão bonitos que ela tem na sua loja e de tanto valor cultural. Ayrton, por favor. Certo. Eu gostaria de saber também se na região de vocês existem feiras em locais públicos onde os governantes incentivam ao artesanato local de fazer exposição, digamos, em praças, assim como, por exemplo, que aqui em Venâncio Aires tem a Casa do Artesão, que é um local onde vários artesãos são inscritos, né, num programa gaúcho de artesanato, onde os artesãos podem emitir nota fiscal e tem isenção de impostos, né? Eu gostaria de saber se aí na região de vocês tem algum programa semelhante que dá alguma isenção de impostos, né, para o artesanato como incentivo. Neja Simerie, Musani no pule, Musa dalla no pule. Feira Musa Vemati, Darwell Musa Veseti, Musani Crominha. Nota fiscal emitida Musa para isenção fiscal na pequena cobrar manisanite, imposto Darwell dalla Seti de Musani Crominha. Dựa pena lojista dựa do nane na fornecer-me fornecedora ni até agora fornecer apenas lojista dựa nota fiscal mena dia que sem nem matrego dựa nota fiscal mena do artesanato dựa vesere toe do anani apenas lojista sem nem apenas sem nem tinha apenas na sem nem cana e uma mena tava nota fiscal avulsa sanino mena do anani Então a história ela está dizendo como ela vende muito, como ela negocia muito, ela tem nota fiscal própria dela para vender. Tem pessoas que pedem, exigem nota fiscal, tem pessoas que também não exigem nota fiscal. Ela trabalha dessa forma, tá? Certo. Muito bem. Agora eu gostaria, estou passando aqui os contatos do cacique para a Jucimeire e vou passar da Jucimeire para o cacique aqui. Então, e para o Ayrton também, que vai ter depois, Jucimeire, uma sequência de informações necessárias sobre meio ambiente, porque nós temos a intenção de podermos colaborar com o desenvolvimento de ações ambientais com alguma comunidade indígena amazonense. Bom, agora, Jucimeire, eu vou pedir para o cacique Carlos fazer as considerações finais dele na língua original e depois no português também, e depois a mesma coisa para você, que eu gostaria que você passasse a câmera em mais alguns produtinhos ali, mostrando enquanto o cacique vai falando,
você mostrando, porque as fotos que você me mandou são de produtos lindíssimos, né? Que alguns você mostrou aí, e tem muitos outros na sua loja que não apareceram nessa entrevista, mas são maravilhosos, né? Eu tive a oportunidade de ver as fotos que estão no Instagram, né, também. Bom, então, Cacique, com o senhor, suas considerações finais, nas duas línguas, tá? Primeiro na sua língua original e depois em português. Atau petia pula Josimel ye mulai pulanya menjalan ye mulai utama mulai ni kan pulai kati pulang you mulai tu yang kalau ni kan mari ye mulai utama mari veseti se thế cái ye mấy là về thì bữa mấy là ye ya ni kalau ya mi cái về thì ye ba mình bên này có mấy utama pun ni kalau ni thì có ye ba mình cái về thì thế cái ye pun mấy là pulai kati te mari ye mulai utama se ye pulai utama ye mulai kati ye merukuni de mika aku bosu matare mani ni kan utama se thế cái todo velu ko cái mình đã se tere mani này mani ya kesema mani này ni mati kalau mình đã se belum về để có tiêu ni te pulu te du tiga ni te pulu ene mom pulu ate tadi mani kiti mani seti se mani si ari ni seti se ni mani potere kan Tony ye wakuni te. Então, eu estou muito feliz, minha parenta Josiméria, estou muito contente, muito feliz, porque por você estar mostrando o seu trabalho, a sua cultura, que nossos ancestrais, que nossos antepassados já vieram fazendo, que era o documento das pessoas de cada etnia, que veio demonstrando essa arte milenar. Então, fico muito feliz, estamos conversando hoje, que vai ser uma coisa muito inesquecível para mim aqui no Rio de Janeiro, de estar conversando na nossa língua, que nós entendemos, e continue com esse trabalho, não pare, não desanime, cada vez mais melhor para nós, porque é necessário mostrar essa cultura viva dos povos indígenas da região da Amazônia. Então, é isso que estou falando. Anhu e Caberó, Orsimeri, Beró, Anhu, Tamunata. Anhu. Bom, agora nós vamos pedir, antes de passar para a Jucimeire, nós vamos pedir para o Ayrton fazer suas considerações finais. Certo. Eu também fico muito agradecido e muito feliz de participar dessa conversa com a Jucimeire, com o Cacique, e achei muito bonito e muito interessante esse trabalho da Jucimeire. Também, assim como o Cacique comentou, por cultivar, né, a tradição, né, isso é muito importante, né, não deixar se esquecer muitas características de artesanato e cultural, né, de muitos povos indígenas. Isso é muito importante, até para poder passar um pouquinho da cultura para as próximas gerações, né? Não sei se alguém dos familiares seus também já vão poder continuar, né, de repente, cultivando essa tradição, mas isso é muito importante, né, para valorizar tudo aquilo que os nossos antepassados criaram e foram cultivando, né, de artesanato. Isso é muito bom. E só agradeço e também parabenizo o trabalho que a Jucimeire faz com os outros povos lá. Isso é muito importante para a nossa cultura brasileira, né? Parabéns. Obrigada. Muito bem aí. Antes de você, Jucimeire, encerrar a nossa reuniãozinha com as suas considerações finais, eu queria te agradecer pela bondade com que você sempre me recebeu aí nas nossas conversas. Eu queria te agradecer por você ter mostrado tantos, não só hoje, mas nas outras vezes, você ter mostrado tanto da cultura tradicional que faz com que a gente tenha, assim, cada vez mais vontade de auxiliar a preservar, incentivar a preservação, que você pratica na prática. Você pratica isso, né? Você preserva até no seu trabalho, você ajuda a preservar essa tradição. Então, vocês têm um valor muito grande para a cultura
indígena brasileira. Então, vocês, que Deus permaneça abençoando vocês e abrindo cada vez mais o caminho para vocês divulgarem e venderem e promoverem esse sustento para os mais necessitados através do artesanato. Parabéns, viu, Jucimeire? Parabéns ao cacique, nosso querido amigo e defensor das tradições e costumes indígenas em todos os lugares do Brasil que ele frequenta e atua. Parabéns também ao nosso companheiro Ayrton, engenheiro ambiental, que está se voltando cada vez mais a levar o conhecimento técnico dele para beneficiar os que se encontram em situação de vulnerabilidade, de quaisquer etnias que sejam no Brasil e fora do Brasil, junto conosco. E, fora do Brasil, Jucimeire, vamos tentar também levar os seus produtos, tá? Nos lugares onde temos contato. Vai ser uma oportunidade muito boa de fazer conhecerem as tradições brasileiras indígenas. Jucimeire, com você agora, suas considerações finais e o nosso muito obrigado. Bom, doutor Ariel, eu só quero agradecer o engenheiro Ayrton, o parente tucano aí, eu agradeço, nem pensei de ver parente hoje e falar tucano com ele. Eu estou muito feliz por estar mostrando o meu trabalho aqui. É uma cultura que a gente sempre está mantendo, mesmo uma cultura viva, mesmo vivendo na cidade grande. Essa loja é uma forma de eu ajudar todos os artesãos que vêm aqui à procura para vender o trabalho deles, né? A gente compra, revende para fora. É assim que eu vou ajudando os artesãos parentes. Aqui eu tenho um pouquinho de cada povo, uma história de cada povo eu tenho aqui. Os curipacos, banivas, o povo vai-vai, os ticunas, eu como o anano, aqui tem trabalho dos tarianos, aqui tem trabalho do povo tucano, tem um pouco de tudo aqui. Eu tenho muito orgulho de estar aqui mostrando o meu trabalho e trabalho de outros artesãos indígenas também. Aqui sempre entram os clientes e perguntam, tudo isso é trabalho de um índio? Sim, eu falo, aqui não tem nada de trabalho de branco, eu falo para eles, é tudo feito manual pelos índios, pelos indígenas, parentes, sabe? Tem muitos artesãos, principalmente mulheres hoje em dia que estão tecendo, estão fazendo balaios belíssimos, essas luminárias lindas, maravilhosas, é tudo trabalho de mulheres. Isso que eu venho falar para vocês, aí como eu vivo aqui na grande cidade, eu falo a minha língua materna, o cacique não deve entender a minha língua materna, o anano, se eu falar com ele, ele nem deve entender, mas eu falo a língua dele. Eu tenho orgulho de falar 2 línguas indígenas. Aí é assim, eu estou agradecida. Esse é uma forma de que eu estou mostrando o trabalho que a gente trabalha aqui, eu, minha irmã e minha filha. É isso. Estou muito agradecida, o meu muito obrigado. Jucimeire, nós que agradecemos e queremos pedir para você já, você vê na sua agendinha aí, nós vamos pedir duas agendas que você faça. Uma com você, com alguma pessoa da Associação das Mulheres Indígenas. Você e mais alguma pessoa que você possa chamar das mulheres indígenas, onde, permita a Deus, a gente possa ter a presença da Cláudia, que o cacique conhece, nossa assistente social, mas hoje, infelizmente, esteve impedida devido a algum probleminha de internet. E vamos contar de novo com o Ayrton, vamos contar de novo com o nosso tradutor, o cacique Carlos do Etirói, nosso companheiro de lutas sociais. Então, e queremos que você agende uma outra, a segunda pedido nosso é que você agende uma outra videoconferência para você contar
um pouquinho mais, escolher algumas peças que você tem, assim, separar por etnia, como você tem um pouquinho de cada etnia presente na região, gostaria que você separasse algumas de alguns povos e contasse um pouquinho da história do povo que fabrica aquelas pecinhas, e depois você pegasse um tanto de peças do outro povo e contasse um pouquinho da história do povo e das peças. Pode ser? Pode ser, Jucimeire? Pode ser, eu estou esperando ainda o material do povo Vai-Vai, que ficam aqui no Baixo Amazonas, ainda eles vão trazer, eu estou sem material deles. Chega remos, bancos, as pulseiras, ainda vai chegar. De outros povos que eu tenho, acabaram, aí eu estou na fila para esperando chegar ainda. Assim que chegar, você avisa para você pegar e ir povo por povo mostrando as pecinhas com bastante tempo, e o cacique também fazendo a tradução simultânea para você contar um pouquinho da história de cada povo e suas peças. Então, nós agradecemos muito e ficamos esperando, tá, Jucimeire, que você agende essas próximas datas, tá? Tá bom, então. Então, fiquem com Deus, uma boa noite, cacique, boa noite, fique com Deus. Aí, certo, uma boa noite. Fique com boa Deus. noite. Jucimeire, fiquem com Deus, viu? Tudo de bom. Igualmente. Tudo é bom. Tchau, parente. Tchau, parente. Boa noite. Aí, Boa noite.